Olá, dando continuidade então ao nosso conteúdo da disciplina de construções de madeira, a gente vai estar trabalhando com ligações a partir de parafusos de porca e arruela. Então ele é dimensionado de forma bastante similar às ligações pregadas, com uma das principais diferenças que nas ligações parafusadas nós precisamos colocar folgas entre a pré-furação e o parafuso, para evitar danificar a rosca na hora de inserir o parafuso no orifício da madeira, né? Então, os parafusos são instalados em furos ajustados, de modo a não ultrapassar uma pequena folga de cerca de 1 mm, então, especificamente para não danificar a rosca. O esforço transversal favorece a ligação. Ele desenvolve um atrito entre as interfaces da madeira devido à retração e a deformação lenta da madeira. Então, a gente não considera esse atrito devido a essa força normal do parafuso, justamente por conta dessa retração da madeira, essa diminuição da seção transversal. Isso aqui, com o tempo, ele acaba perdendo a eficiência dessa ligação por atrito. Então, mesmo que a gente aumente a tensão nesse elemento, com o tempo ele acaba apresentando alguma relaxação nessa ligação. Então não é considerado essa ligação a parcela do atrito. A ligação é realizada única e exclusivamente pelo corte na seção transversal do elemento ligante, do conector, né? Além dos parafusos, são necessários também a colocação de arruelas. Então as arruelas, a gente tem arruelas tanto circulares quanto com formato retangular ou quadrado. Então, esses elementos são inseridos de forma a aumentar a área da seção transversal da ligação. Por quê? Quando a gente aplica uma força normal nesse elemento de ligação, nós estamos aplicando tensões na direção perpendicular a essas fibras da madeira. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ultrapassar a força normal aplicada pelo parafuso, não ultrapassar a resistência à compressão normal às fibras. Então, a partir disso, é inserido esses elementos de arruela circular ou retangular para aumentar a área da seção transversal e dessa forma transferir para a madeira essa força normal aplicada no parafuso em uma área maior, reduzindo dessa forma a tensão. Então, aqui nós temos alguns diâmetros comerciais do parafuso. A gente pode observar o esforço admissível de tração desses elementos, ou seja, o quanto de força eu consigo aplicar nesse elemento de ligação, a partir do torque desse parafuso. Questão de diâmetros, nós temos geralmente as dimensões comerciais que a gente encontra em mercados, são em polegadas, mas aqui a gente consegue, a partir de uma conversão direta, analisar isso também em centímetros. Podemos analisar também a área bruta e o diâmetro necessário do furo que a gente precisa estar aplicando, considerando já a folga de pelo menos 1 mm. Então, aqui com o diâmetro do parafuso de 0,95, nós precisamos de um diâmetro de furo de pelo menos 1,1 centímetros, já considerando essa folga na pré-furação. Então, a tensão característica do escoamento, o FYK, ele deve ser no mínimo igual a 240 megapascal. Então, nos pregos, nós trabalhávamos com em torno de 600 megapascal. Aqui nós já temos uma redução nessa tensão de escoamento. Por que a gente pode ter essa redução na tensão de escoamento? Porque nós temos uma área muito maior que a dos pregos. Nós temos elementos mais robustos. Parafusos estruturais, para ligações estruturais com porta e arruela, cabeça sextavada, eles devem ter no mínimo um diâmetro de 9,5 mm. Isso equivale a 3/8 de polegada.
E o diâmetro máximo é de T1/2, sendo T1 a espessura da peça mais fina. Então, para ser considerada uma ligação estrutural, o diâmetro mínimo dos parafusos é 9,5 e o máximo T1/2. Perfuração. Então, o diâmetro do furo ele deve ser ajustado para parafusos de modo que a folga não seja, da folga seja a menor possível. O diâmetro da perfuração vai determinar também a rigidez dessa ligação. Então, para a gente considerar essa ligação como uma ligação rígida, nós precisamos de pelo menos 4 parafusos. E o diâmetro dessa perfuração ele deve ser menor ou igual ao diâmetro do parafuso mais 0,5 milímetros. Isso para ligações rígidas. Ligações flexíveis, o diâmetro da perfuração com folga é de 1 milímetro a 1,5 milímetro a mais que o diâmetro do parafuso. As arruelas elas devem estar em contato total com a peça, de acordo com a NBR 7190, e a espessura dessa arruela não deve ser inferior a 0,3 vezes o diâmetro do parafuso. E o diâmetro externo não pode ser menor que 3 vezes o diâmetro. Então, o que seriam essas dimensões? Então, aqui imagine que a gente está analisando uma arruela e aqui nós temos o furo onde está sendo inserido o parafuso. Então, esse diâmetro externo, que não pode ultrapassar 3 vezes D, imagine essa situação aqui, onde nós temos um diâmetro D, de outra cor aqui, o diâmetro do furo, e o externo precisa ser, vou colocar aqui diâmetro externo, precisa ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro interno. A espessura dessa arruela, imagine que a gente passou uma seção de corte nessa posição aqui. A gente está olhando para cima. A gente vai ver isso aqui com formato retangular. Então, esse diâmetro ele precisa ser de pelo menos 0,3D. Então, ele precisa ser maior ou igual a 0,3D. Vou colocar aqui como espessura. Maior ou igual a 0,3D. Então, aqui nós teríamos a posição do furo, né? O diâmetro D. Então, prosseguindo, aqui nós seguimos praticamente a mesma orientação com a questão de afastamentos que a gente trabalhou com os pregos, porém aqui nós temos valores diferentes, né? Para parafusos com folga, nós temos entre as linhas de parafuso 4 diâmetros, parafusos ajustados, as chamadas ligações rígidas, nós temos 6 diâmetros entre as colunas, né? Peça tracionada e comprimida, a gente segue a mesma lógica que a gente trabalhou lá em ligações pregadas. Então, para peças tracionadas, a gente está puxando essa peça aqui, o bordo carregado vai estar nessa posição. Então, aqui nós precisamos de 7 diâmetros. Peças comprimidas, o bordo carregado não vai estar na face da extremidade. Então, nesse caso, nós precisamos de um afastamento com a borda final da peça de pelo menos 4 diâmetros. Então, aqui segue a mesma lógica, né? Então, aqui para ligações perpendiculares às fibras, ligações normais, nós precisamos para peças comprimidas de 4 diâmetros nesse bordo externo. Por quê? Porque nós estamos carregando com essa força aqui. Então, nós estamos carregando esse bordo da peça inferior, né? Então, nós precisamos de 4 diâmetros
a partir da extremidade do parafuso até a borda da peça inferior. Já aqui na frente, como o bordo carregado está aqui, nós temos uma área maior de contato entre essa peça e aqui na extremidade, como é um bordo descarregado, nós precisamos apenas de 1,5 diâmetros. Peças tracionadas, a situação se inverte, né? Então, bem tranquilo. Ligações por corte. Então, basicamente, o que a gente viu lá nas ligações por corte para pregos, né? Mesma equação. A resistência da ligação corresponde a 0,4 que multiplica o FED vezes D vezes T. Para situações onde a relação de T sobre D é menor que 1,25 raiz de FYD sobre FED. Então, aqui a ruptura ocorre pelo esmagamento local da madeira. Para a relação de T sobre D maior que a relação de 1,25 FYD sobre FED, nós temos a ruptura por flexão do pino. Então, aqui o RD vai ser 0,5 D ao quadrado, que multiplica a raiz de FED vezes FYD. Então, aqui, como nós não temos a questão de penetração, porque esse parafuso está transpassando todas as peças, o T vai ser a espessura da peça mais delgada. Então, a gente não precisa mais fazer aquela verificação de qual deles é o menor, se a espessura da peça mais delgada ou a penetração. Aqui, como nós temos penetração total, o T é a própria espessura, né? O restante segue a mesma indicação. Então, aqui um exemplo. Calcular a resistência ao corte para um parafuso de 12,5 milímetros, parafuso de meia polegada, com aço A307 para as seguintes condições: madeira serrada, carga de longa duração e umidade classe 2. Aqui a gente vai fazer o dimensionamento, a verificação da resistência para um único parafuso, né? A gente não tem carregamento, então não tem como a gente verificar quantos parafusos a gente precisaria. Então aqui imagine que a gente está com a situação de uma tração entre esse elemento, a espessura da peça superior é 38 milímetros e a inferior 75 milímetros. Então ele já forneceu o diâmetro do parafuso. Aqui no mesmo caso, nós temos que encontrar a densidade característica. A partir da densidade média, divide por 1,2, nós temos a nossa densidade característica. Resistência ao embutimento. Aqui não existe a possibilidade de a gente fazer a ligação sem a perfuração, senão não tem como a gente inserir esse parafuso com porca e arruela, né? Então, a resistência ao embutimento característica vai ser 0,082, que multiplica 1 menos 0,01D, que multiplica a densidade característica. Então, nessa ligação, nós vamos encontrar uma resistência característica ao embutimento de 56,2 megapascal. Valores de cálculo. Determinamos CAMOD 1 em função da classe de carregamento, o tempo de ação desse carregamento, e CAMOD 2 em função da classe de umidade. Situação de força normal, uma força não de cisalhamento, nós temos gama W de 1,4. Então, nosso FED para essa situação, 25,29 megapascal. Mecanismo de ruptura. Então, a gente vai precisar calcular o FYD. No exercício foi fornecido que a resistência ao escoamento do parafuso é de 310 megapascal e o coeficiente de segurança 1,1. Aqui, 310 sobre 1,1, nós temos uma resistência de escoamento de 281,82 megapascal. Nossa relação de T sobre D vai ser de 38 sobre 12,5. O D já sendo considerado, ou melhor, o T já sendo considerado a espessura da peça mais delgada e o D é o diâmetro do parafuso. Então aqui nós temos uma relação de 3,04. Enquanto a outra relação nós temos um valor de 4,17.
Então, nós temos um valor de T sobre D menor que 1,25 raiz de FYD sobre FED. Aqui a ruptura vai ocorrer no mecanismo 2, esmagamento da madeira. Pelo esmagamento da madeira, nós temos que a resistência da seção vai ser 0,4 FED vezes D vezes T, vezes o número de seções de corte. Como nessa ligação nós temos apenas uma seção de corte, a gente multiplica por 1, né? Exatamente como a gente fez nos pregos. Então aqui nós vamos encontrar um resultado em newtons de 4.850,1 newton. Então, o que equivale a 4,8 kilonewtons. Essa ligação, então, para um parafuso. Se a gente tivesse o valor do carregamento, a gente conseguiria determinar qual o número de parafusos seria necessário para estar realizando essa ligação. Então, aqui mais um exercício. Dimensionar a ligação com parafusos com diâmetros de 9,5 milímetros e 12,5 milímetros. Aço A307, resistência do parafuso de 310 megapascal de escoamento, né? Folga de 1 milímetro, peças tracionadas, madeira de louro, com resistência à compressão de 56,5, a madeira serrada, utilizando uma estrutura sujeita a uma combinação de carga de longa duração, classe de umidade 2, esforço de tração de projeto, isso aqui já é um FD, então já foi majorado esse carregamento, de 54.000 newtons. Então aqui nós temos as tábuas laterais com 25 milímetros e a nossa peça central com 50 milímetros. Então aqui nós temos peças de 25 por 75. Se a gente for analisar isso aqui, esse 75 estaria nessa direção aqui, né? Seria o comprimento da largura da nossa ligação, 75 milímetros. Então aqui iniciando com o parafuso de 12,5 milímetros, segue o mesmo processo. Resistência ao embutimento vai ser de 17,8, já valor de cálculo, né? De onde que a gente saiu com esse valor? Foi fornecido o FCM, resistência à compressão média. A gente precisa converter isso em resistência à compressão característica para encontrar a resistência à compressão de cálculo. Então, o FCK, a gente sabe que é 0,7 vezes o FC médio. Então, nós podemos dizer que o FCK vai ser 0,7 vezes 56,5. Então, nosso FCK vai ser de 39,55 megapascal. Convertendo isso em valor de cálculo, o nosso FCD vai ser de 17,8 megapascal, através de Kmod 1 e Kmod 2, além de gama W. Então, como não foi fornecida a densidade característica para a gente, nós podemos atribuir que a resistência ao embutimento da madeira vai ser igual à resistência à compressão. Então, eu posso dizer que o FED vai ser de 17,8 megapascal. O diâmetro do parafuso, então, para essa primeira parcela é de 12,5. E a espessura da nossa peça mais esbelta vai ser de 25 milímetros. Então, aqui nós temos uma relação de T sobre D de 2 e 1,25 raiz de FYD, então 310 dividido por 1,1 sobre 17,8, nosso FED. Então aqui novamente nós temos uma relação de T sobre D inferior à nossa relação de 1,25 raiz de FYD sobre FED. Então novamente ruptura pelo esmagamento da madeira. Novamente mecanismo 2. A diferença é que aqui nós temos duas seções de corte, né? Então, a nossa resistência da seção vai ser de 4.450 newtons ou 4,45. Então, o número de parafusos vai ser os 54.000 newtons, 54 kilonewtons, né? Dividido por 4,45. Então, nós vamos precisar de
13 parafusos para estar realizando essa ligação. Então, as questões de afastamentos, nós temos 1,5, 3, 4 e 7. Aqui nós temos as dimensões mínimas e aqui nós temos as dimensões passíveis de execução, né? Então a gente sempre eleva esses valores a valores acima do mínimo para facilitar o processo de execução dessas ligações. Então, aqui de 18,75, na execução não é comum o pessoal estar pegando a trena e medindo 18,75 milímetros, seria 1,87 centímetros. Então aqui a gente já joga o valor para 2 centímetros ou 20 milímetros, que facilita na execução. O número de parafusos ficou em 12,13, 13 parafusos, né? Então o que nós temos? Lá quando eu passei para vocês as ligações pregadas, o que acontece? Nós temos os afastamentos mínimos a ser respeitado e também o número de elementos em uma mesma linha. Então aqui, além disso, se a gente for analisar, nós temos uma espessura dessa ligação de quanto? 75 milímetros. Então qual a espessura desse parafuso? Eu tenho parafuso com 12,5. Se eu colocar 12,5, imagine que esses parafusos estão numa mesma linha. Eu tenho que ter esse afastamento de pelo menos 1,5 aqui em cima, 13 entre as linhas e 1,5 entre a outra extremidade. Se eu colocar aqui 12 diâmetros, ou melhor, 12,5 milímetros, se eu respeitar esse 3, eu tenho 37,5. Então, 75 menos 37,5, eu já não consigo colocar uma segunda linha de parafusos. Então, observe que aqui foram posicionados parafusos não lado a lado, eles são parafusos com espaçamentos entre as suas direções. Esses espaçamentos estão respeitando os 4 diâmetros entre as colunas, né? Então, nesse caso, para o parafuso de 12,5, eu não consigo colocar parafusos alinhados, né? Então, eu preciso respeitar, além disso, um distanciamento de 8 parafusos, considerando a resistência total, e os demais parafusos da ligação, considerando uma redução na resistência. Por quê? Porque se esses parafusos estiverem alinhados, vamos analisar a seguinte situação aqui. Se eu posicionar esses parafusos alinhados, caso ocorra alguma falha estrutural nessa peça, alguma fissura, alguma trinca, o que vai estar acontecendo? Esses parafusos estão na mesma linha de ação da trinca, a fissura. Então, eu não posso considerar a resistência total. Se houver alguma falha nessa estrutura aqui, seja na madeira superior ou na inferior, todos esses elementos estarão na mesma linha. Então, para que isso não ocorra, eu considero a resistência total dos primeiros 8 parafusos e os demais parafusos da ligação, eu preciso considerar afastamentos, ou melhor, uma redução de 2/3 da sua resistência. Então, aqui eu precisei de 13 parafusos, então os primeiros 8 eu considero a resistência de 4,45 kN. Os demais, eu considero, os demais 5, né? Eu considero 2/3 de 4,45. Então, aqui para os primeiros 8 eu tenho uma ligação de 35,6 mais 14,83. Então, nesse caso, com 13 parafusos, eu teria uma resistência de 50,43 kN. Essa resistência de 50,43, ela é inferior a 54, que é a minha solicitação de cálculo. Então, vou precisar inserir mais parafusos para que essa ligação atinja pelo menos a resistência necessária. Quantos parafusos eu vou precisar? Eu vou precisar de 8 com 4,45, resistência total, mais 7, considerando 2/3 da resistência.
Então, com isso, eu vou conseguir uma resistência da ligação de 56,36 kN, que é superior à minha solicitação de 54. Então, aqui para calcular o tamanho das tábuas laterais, eu preciso considerar o número de parafusos total. Então, vou precisar de 15 parafusos em cada lado da seção transversal. Eu tenho 15 para a esquerda, eu tenho mais 15 para a direita. Então, o tamanho total deve respeitar o espaçamento entre os parafusos e o espaçamento entre as faces da ligação, né? Então, número total de parafusos, 15. Então, aqui para finalizar o exercício, fica como atividade extra também a realização da ligação com parafusos de 9,5 milímetros. Observe que com parafusos de 9,5 eu consigo colocar mais que uma linha de parafusos. Eu consigo estar trabalhando com parafusos alinhados, né? Por quê? Porque ele atende aos espaçamentos mínimos. Então, essa atividade também, a finalização dela, você vai me enviar via e-mail, valendo uma bonificação na pontuação. Tranquilo? Qualquer dúvida, fico à disposição.